Semana de encerramento do signo de Aquário, já nos preparando para nova energia em Peixes. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. A porção dessa semana dos nossos estudos é a porção de Mishpatim. Essa porção, ela trata sobre as leis civis. Eu até separei aqui um significado para eu ler para vocês de uma forma bem literal, que as leis recebem o nome de mishpatim. Mishpatim regulamentam a conduta entre o homem e seu semelhante e a vida em comunidade. Então, eu achei muito interessante ler de uma forma bem literal o conceito do que é mishpatim. O que seriam essas leis? Não é só a lei que vai determinar o que é sua propriedade, do que não é sua propriedade. Sim, também códigos de conduta entre as pessoas, entre os seres humanos, para que perante uma sociedade, entre o coletivo, todo mundo possa viver da melhor maneira possível. E isso é uma energia muito aquariana que trata da coletividade, do convívio em sociedade, de como a gente consegue compartilhar as coisas. Então é muito interessante que a gente, já desde que a civilização é civilização, nós somos pautados por leis. Essas leis, elas têm o objetivo de nos proporcionar harmonia, justiça, igualdade. São todas as energias que o signo de Aquário também traz para a gente e que a gente veio aprendendo ao longo desse mês todinho a prestar mais atenção e, quem sabe, conseguir trabalhar de uma forma menos eu, mais nós, que é o que a gente vem já há bastante tempo trabalhando na energia aquariana. E isso é muito interessante porque é importante a gente reforçar o como a gente precisa desse controle, né? O controle no sentido de nos ajudar a organizar. A verdade é essa, essas leis de Mishpatim, elas vão ter códigos de conduta para que as pessoas saibam se respeitar, para que as pessoas saibam viver em harmonia, ainda que viva todo mundo junto. E isso é muito interessante, porque nós estamos vivendo uma época onde algumas parcelas da sociedade, ou várias parcelas da sociedade, se acham no direito de ter as suas vontades atendidas, ou acreditam que só o que essas pessoas querem, só o que essas pessoas pensam, seja verdade absoluta. E isso não dá certo, não dá certo. O próprio Quiroga, que eu já falo dele aqui quase todos os nossos encontros, ele tem falado muito sobre isso. Quanto mais tempo livre o ser humano tem, quanto mais liberdade o ser humano tem, ele não consegue lidar com isso e ele acaba se envolvendo em confusão, ele acaba procurando uma encrenca. E isso é muito interessante se a gente puder avaliar que desde os tempos mais remotos, nós, como seres humanos, somos orientados ou somos direcionados a códigos de conduta, ética, crenças e valores para nos ajudar a viver em harmonia com a gente e com a sociedade. Então, pessoal, essa semana nós estamos aqui na Lua Minguante. Se você está assistindo Práticas que Despertam na terça-feira, na segunda, a gente teve a chegada da lua minguante, e essa lua minguante, mediante a tudo que a gente vem conversando em relação aos aspectos dos planetas, a energia vigente no nosso planeta, o macro e o micro, é uma lua muito importante para a gente compreender o que é que vai dentro de nós, que a gente precisa transformar, que a gente precisa desconstruir, que a gente precisa deixar ruir para poder renascer o novo. Então é muito importante a gente ter foco essa semana na gente, no interno. Eu sempre estudo para vir aqui conversar com vocês. Vi um vídeo muito interessante da astróloga kármica que eu sigo também, falando sobre as entranhas do planeta estarem sendo mexidas a ponto de ter os terremotos. A gente vem acompanhando o sofrimento do pessoal todo lá,
mas da necessidade de renovar. Então, se a gente for mais uma vez pensar em macro e micro, a gente tem o nosso planeta macro sendo sacudido desde as profundezas, assim como nós. Todos nós, acredito que ao longo desse mês de Aquário, passamos por alguns sacolejos ou sentimos dentro de nós algo vibrando, algo mexendo, que em algum momento vai transbordar para que a gente possa mudar a nossa vida, para que a gente possa otimizar as nossas escolhas e também ver bem o que é bom para a gente e o que não é. Inclusive, essa semana, mais uma vez combinando a porção da semana com a energia da Lua e os aspectos dos planetas, a gente tem amanhã, dia 15/2, uma conjunção exata de Vênus com Netuno. E dia 16/2, uma conjunção exata de Sol com Saturno. Conjunção é quando eles ficam juntinhos um do outro, pertinho um do outro. Então, Vênus com Netuno, a gente pode pensar no amor, nos sonhos, nos sentimentos, mas ter cuidado com ilusões, com fantasias, com amor platônico. Já Sol com Saturno é a nossa vitalidade sendo trazida à tona, ou melhor dizendo, qual é a nossa responsabilidade sobre aquilo que nos vitaliza. E esse mês de Aquário a gente meditou ao longo do mês em ter consciência sobre os nossos limites, a poder agir cada vez mais com sabedoria. Então, olha que interessante, a gente tem a oportunidade de Vênus com Netuno a gente trabalhar os nossos sentimentos, Sol com Saturno, e isso vai acontecer em Aquário, a gente trabalhando os nossos pensamentos, Aquário é um signo de ar, muito mental, muitas ideias, muitos pensamentos, para que na próxima lua nova a gente possa trazer ações mais equilibradas. Então, mais uma vez, para a gente que aqui está forte, praticando aquilo que nos desperta, a oportunidade de alinhar os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações. Então, é uma semana muito interessante para a gente prestar atenção. Como a gente está se sentindo, o que é que a gente está pensando e como a gente está agindo ou como a gente pode agir no que a gente quer fazer, seja uma conversa que eu quero ter, uma proposta de trabalho que eu quero fazer para alguém, ou eu recebi uma proposta de trabalho de alguém e ainda não respondi se eu topo ou se eu não topo. Enfim, são infinitas as possibilidades que a gente vive. Cada um de nós vive um momento muito particular, muito pessoal, mas eu acredito que todos nós estamos sendo mexidos para que a gente possa deixar vir à tona aquilo que de mais urgente precisa ser transformado. Se você está acompanhando desde o ano passado, nós fizemos 21 dias de preparação para esse ano novo de 2023 como um ano de renovação. Então, renovações muitas vezes não são fáceis, na maioria das vezes são desconfortáveis, mas sempre são necessárias. Então, que a gente possa entender quais são as leis que para nós vão fazer sentido, quais são os códigos de conduta que eu preciso ter comigo mesma para eu poder viver em harmonia com as pessoas, quais são as minhas crenças, os meus valores, aonde eu preciso mexer na minha estrutura, qual é a responsabilidade que eu tenho que assumir mediante aos meus compromissos, aos meus desafios. Eu estou alimentando sonhos que serão realizados ou eu estou só alimentando ilusões, eu estou me perdendo em ilusões, em fantasias que não acalmam o meu coração e que trazem um desconforto muito grande para os meus pensamentos. São essas as questões que teremos que avaliar ao longo dessa semana, para já no dia 20 a gente estar preparadinho para essa lua nova. Então vamos mais uma vez manter a atenção, foco, foco no que está acontecendo, tentando sempre se afastar da situação. Não é fácil, gente. Quando acontece, você está naquele desequilíbrio emocional, você está no olho do furacão, você não consegue ver a saída. Mas tentar respirar, usar as ferramentas de conexão, transformar os pensamentos, ajuda a transformar os sentimentos e a melhorar as nossas ações. Então vamos ter bastante atenção para as coisas que vão aparecer, principalmente nesses dias 15, 16, 17, para a gente estar bem preparadinho para a lua nova de peixes,
já no intuito de preparar ainda mais, lapidar ainda mais o nosso recipiente para o ano novo astrológico que já vem aí pertinho e cada vez mais coisa acontecendo para deixar a gente pronto para quando esse ano novo astrológico chegar. Eu estou aqui na expectativa do ano novo astrológico, espero que você também. Finalizando o mês de Aquário, nós tivemos ao longo do mês e ao longo dessa semana ainda um senso de justiça muito grande, um desejo de inovar, trabalhar pela coletividade, ter mais independência, usar a tecnologia de uma forma equilibrada, harmônica, saudável e sempre, sempre, sempre tendo cuidado com a rebeldia sem causa, com o egoísmo, tendência de isolamento muito forte. Eu estou sendo do contra, eu não estou aceitando as coisas, eu não estou considerando a outra pessoa. Esse é o lado B da energia que teve presente ao longo do mês todinho para a gente, ajudando a gente a realizar as nossas correções. Tikkun é o termo hebraico para correção, e correção sempre no sentido de aprimoramento, de melhoramento interno, externo, ao redor. Tudo que a gente quer é aprender as nossas lições para não ter que ficar repetindo as mesmas lições, repetindo a mesma prova até a gente ser aprovado e não ficar de recuperação. Então a gente tem que aprender a jogar em time, não adianta nada a gente apenas dar ordem, a gente tem que vestir a camisa, a gente tem que se mostrar disponível para o que quer que seja quando envolve mais do que uma pessoa. Aprender a falar sobre as emoções, isso ajuda a gente a desenvolver a nossa sensibilidade. É muito difícil a gente conversar quando a gente está se sentindo prejudicado, quando a gente está se sentindo magoado, quando a gente está no padrão já começando a energia de peixes, quando a gente já entrando nesse padrão vitimista, é muito difícil a gente falar de uma forma equilibrada sobre as nossas emoções. Por isso que é muito importante a gente ter essa sensibilidade primeiro com a gente e depois com a outra pessoa. Eu estou num bom momento para falar sobre isso? Não, eu não estou num bom momento para falar sobre isso. Estou me sentindo prejudicada, estou me sentindo lesada, estou nesse padrão vítima, não vai adiantar nada falar. Não vai adiantar nada falar. Então eu vou usar as ferramentas que eu tenho, conversar com um amigo, procurar uma terapia. Eu sempre recomendo, gente, procurar terapia. Terapia é uma das melhores coisas que existe. A gente trocar figurinhas, a gente põe para fora aquilo que a gente está sentindo, o outro ajuda a gente a ter um outro olhar, que naquele momento da confusão mental, da confusão de sentimento, a gente não consegue encontrar. Então é muito importante, sim, a gente aprender a falar sobre as nossas emoções. E numa terapia a gente consegue fazer isso com ajuda profissional, é muito bom, eu recomendo. E aprender que não é melhor que os outros, mais uma vez, menos eu e mais nós. E mais nós. É muito triste quando a gente dá o melhor de nós para uma pessoa e a pessoa faz pouco da gente. Então é importante a gente aprender que a gente não é melhor do que o outro, ter essa atenção de que o outro fez pela gente aquilo que o outro podia, e aquilo que ele podia era o melhor dele. E às vezes, quando a gente faz um comentário que não precisava, ou quando a gente faz um apontamento que não precisava, poxa vida, a gente acaba com o sentimento do outro, a gente acaba se posicionando de uma forma um tanto quanto arrogante. Então é bom a gente entender isso de uma vez por todas. Nós não somos melhores que as outras pessoas, e o fato, muitas vezes, da pessoa não corresponder àquilo que a gente espera é uma falha nossa, porque a gente que está criando aquela expectativa, a gente que esperava que o outro resolvesse os nossos problemas, e não é assim que funciona, né, gente? A gente tem que ter esse senso da nossa responsabilidade, consciência dos nossos limites, praticar a autorresponsabilidade, tentar agir com sabedoria. Ao longo de todas as semanas nós conversamos aqui como um sábio agiria. Nesse momento onde eu preciso da sabedoria, sempre é importante respirar fundo, recorrer a esses conceitos na nossa mente, autorresponsabilidade, consciência dos meus limites, agir com sabedoria. Isso naturalmente vai
acalmando os meus sentimentos e melhorando as minhas ações. Então, são pontos onde a gente trabalhou ao longo do mês, e não é porque nós vamos mudar de mês que, mudamos de lição, pronto, já está feito. Alguns de nós vão precisar praticar isso por muito tempo, eu me incluo nisso, por muito tempo, até realmente virar um aprendizado onde você não precisa mais ser submetido a prova nenhuma para testar o seu conhecimento. O signo de Aquário fala muito sobre isso, sobre conhecimento. Então, eu espero que a gente não só conheça, mas que a gente possa conhecer e aplicar tudo aquilo que traz esses pontos positivos para a nossa correção. Nas letrinhas do mês de Aquário, Tzadik Beit, o hebraico a gente sempre lê da direita para a esquerda, a gente tem a letrinha Tzadik, que formou o signo de Aquário, ajuda a gente a trabalhar a energia da justiça, também a conectar com a humildade, entender a causa, entender as reais causas do sofrimento. A gente conversa bastante sobre o quanto que a gente precisa treinar o conceito de que não há nada além da luz do Criador. Num momento de sofrimento, é muito difícil a gente lembrar disso num primeiro momento. Então, é por isso que a gente precisa treinar. E aí, a gente recorre à letra Beit, que criou o planeta Saturno, trazendo para a gente a energia da bênção, mas principalmente da sabedoria, para que a gente possa, dentro da nossa casa, acessar essa sabedoria, para com humildade entender aquele momento desafiador que a gente está passando como essa bênção disfarçada, né? O não há nada além da luz do Criador, a gente pode ter esse conceito também de bênção disfarçada. Muitas vezes o sofrimento, o desafio, o obstáculo é uma bênção disfarçada, porque já que não há nada além da luz do Criador, isso só pode ser em meu benefício. Então, se eu estou passando por isso, independente do outro, é difícil, gente, é difícil, mas independente do outro, o que é que eu tenho que fazer, como que eu tenho que agir, quais são os sentimentos que eu não posso mais repetir, ou que não vale mais a pena eu alimentar, eu cultivar. Então, a gente pode meditar em Tzadik Beit, principalmente num momento de sofrimento. Ainda mais essa semana de lua minguante. Se de repente aparecer para mim algo que eu não imaginava, se eu me der conta de que eu estava vivendo uma ilusão, nesse momento que essa ilusão é desconstruída, eu costumo falar muito sobre isso, aqueles nossos castelinhos que a gente constrói, os castelinhos de areia, eles caem, eles se destroem, ou a onda do mar passa e derruba. Nesse momento, para a gente que está vivendo essa ilusão, é um sofrimento muito grande. Então, eu não consigo num primeiro momento, eu acredito que a maioria de nós não consegue num primeiro momento, tá tudo bem, não há nada além da luz do Criador. Não é assim não, gente, nem para mim, nem para ninguém, a não ser para os justos, a não ser para os sábios, a não ser para as almas evoluidíssimas. E eu penso que as almas evoluidíssimas não estão aqui com a gente, elas estão ajudando a gente de algum outro lugar, mas esse é um pensamento meu. Então, é por isso que a gente conecta com essas ferramentas, para que a gente possa ter essa sabedoria no momento que a gente mais precisa. Eu já ouvi muito isso. Tá tudo bem quando tá tudo bem, você tá bem quando tá tudo bem, é fácil. O importante é a gente estar bem no caos. Então, é esse o nosso propósito, é esse o nosso treinamento. Estamos aqui finalizando o ciclo do zodíaco, estamos no penúltimo signo, vamos entrar na lua nova no último signo, já preparando a gente para o próximo ano astrológico. Acredito sim, todos nós, neste firme propósito de aprimorar cada vez mais o nosso recipiente e poder sim ter uma vida cada vez mais harmônica e menos caótica. Uma ferramenta muito boa para a gente praticar é a primeira linha do Anabecoa, que nos conecta à esfera de Resed. A esfera de Resed ajuda a gente a trabalhar a energia da misericórdia. Quando a gente medita na linha todinha, Aleph, Beit, Gimel, Yud, Tav, Tzadik, a gente está meditando em nos elevar às limitações do tempo e do espaço, transcendermos as barreiras físicas e desmaterializarmos os obstáculos físicos e espirituais. Se a gente medita nas 3 primeiras letrinhas, Aleph, Beit, Gimel, a gente está ajudando a dissolver os bloqueios das nossas vidas.
E se a gente medita em Yud, Tav, Tzadik, a gente transcende o tempo e o espaço. Então, se a gente está naquela urgência muito grande, é muito bom a gente meditar ou na linha inteira ou em Yud, Tav, Tzadik, ajudando a gente a ter mais calma, a serenar os pensamentos, os sentimentos, para que a gente não enfie os pés pelas mãos. É uma excelente ferramenta de conexão. Eu tenho certeza que se você praticar, você vai perceber sim as diferenças na sua vida. A gente tem lição de casa para a última semana de Aquário. Essa lição de casa a gente já teve contato com ela no começo do mês. A semana passada a lição de casa era bem parecida com isso também. Permita receber o amor de outras pessoas. É isso, gente. Às vezes a pessoa, ela tá lá cheia de alegria, cheia de amor, cheia de bom sentimento para você e você não recebe. Você não se permite receber o que a pessoa tem para te oferecer. Então vamos prestar atenção nisso e nos permitir receber o amor das outras pessoas, o cuidado das outras pessoas, receber também a opinião das outras pessoas, as ideias das outras pessoas, para que a gente possa cada vez mais ter alternativa para a gente reconstruir nossas crenças, reconstruir nossos valores, para que a gente se permita ter novas ideias, trabalhar essa energia da originalidade, enfim, de uma coisa bem aquariana, inovar alguns conceitos na vida da gente, alguns movimentos na vida da gente. Isso é muito bom e muito, muito, muito legal. Eu espero que todos nós possamos ter clareza para poder fazer isso. E na sessão avisos, hoje eu não quis trazer uma sessão avisos, mas eu quero encerrar o nosso encontro de hoje, antes de fazer a bênção que eu gosto tanto, amo tanto a bênção que a gente sempre faz aqui no final dos nossos encontros. Hoje eu convido você a rezar junto comigo a oração pela paz mundial da Seishonoye, ainda para que as pessoas que estão em sofrimento no nosso planeta, sofrimento por conta dos movimentos da natureza, estou falando ainda assim das pessoas que estão na região dos terremotos, para as pessoas que ainda sofrem em seus países com guerras, guerra civil, guerra de controle de regimes políticos, as pessoas que não têm liberdade sequer de exercer ir e vir em seus próprios países. Então, para que todo o nosso mundo possa entrar nos eixos, que essa confusão toda que acontece para todos nós possa servir com um propósito muito maior de trazer mais harmonia, mais clareza, mais empatia e mais amor entre todos nós. Então eu vou sumir aqui da sua frente, vou colocar aqui o nosso mundinho lindo, maravilhoso, para a gente potencializar essa energia de vibração, de alegria para o nosso mundo todinho. Se você puder imaginar os locais de sofrimento, a gente mandar esse nosso pensamento, esse nosso sentimento e essa nossa oração para todas as pessoas que estão precisando serem confortadas e para que todo mundo possa cada vez mais ter a certeza de que não há nada além da luz do Criador. Respirando fundo, rezamos. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Essa luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Amém, amém. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A que a gente fez a semana passada na Seishonoye tem esse combo. Você faz a oração pela paz mundial 2 a 3 vezes e finaliza com aquela prece curtinha, harmoniosa. A vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz também de 2 a 3 vezes. Toda oração é bem-vinda, todo bom sentimento é muito bem-vindo. E é o que a gente espera para nós e para o mundo todinho, né, gente? Eu espero, então, que essa semana possa ser uma semana muito produtiva para todos nós, cheia de compreensão para todos nós,
para que todos nós possamos reforçar a nossa fé, a nossa certeza, a nossa coragem de seguir novos caminhos, de usar essa energia dos recados que chegarão para nós ao nosso favor, não criando resistência. Teve um vídeo que eu assisti, a mulher falava, chega de ser heróis da resistência. Não, lembra sempre da física, quanto maior a resistência, menor o fluxo. Então chega, vamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa ter novas ações e uma vida cada vez mais harmônica e menos caótica. Eu desejo uma excelente semana para nós, que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. Gratidão, gente, uma excelente semana para todos nós e a semana que vem vamos celebrar a Lua Nova juntos. Tchau, pessoal, gratidão!